Olá pessoal, vou mostrar para vocês brevemente como instalar o AMP Server dentro do Windows 10. Nessa nova versão do Windows 10, ocorrem algumas dificuldades quando nós tentamos fazer a instalação padrão. E nesse vídeo nós vamos demonstrar brevemente como solucioná-los. Antes de mais nada, o AMP Server, para quem não conhece, é um servidor que você instala em sua máquina, dentro do próprio Windows, para poder executar arquivos do tipo PHP. Se você está aprendendo programação, por exemplo, programar em PHP, ele vai te dar todo um ambiente completo para você fazer isso sem precisar contratar uma hospedagem. É muito interessante e muito prático o uso do AMP Server, visto que ele não é só um servidor de páginas, como também ele traz em conjunto o MySQL, onde permitirá você ter o banco de dados, trabalhar também com o banco de dados. Bem, mas antes de mais nada, para instalar o AMP Server, você precisa ir até o site oficial, ampserver.com. E aqui você tem a opção em inglês, né, se ficar um pouco melhor. E já encontramos aqui o AMP Server, que é uma reunião do Apache, PHP, MySQL, tudo dentro do Windows. O AMP Server ele é gratuito, você não precisa pagar. É claro que você pode ajudar contribuindo pelo projeto. Para achar a instalação, você vai clicar aqui em Start Using AMP Server. Em seguida será apresentado a opção de você baixar em duas versões, a versão 64 bits e a versão 32 bits. Se você tem uma máquina 64 bits, você pode instalar o 32 bits sem problemas. Não vai ocorrer nenhuma dificuldade nesse sentido. Bem, ao clicar, você logo no primeiro link, você virá para baixar o AMP Server. Só que reparem que antes de começar aqui o download, ele deu alguns avisos com relação a adicionar as DLLs do Visual Studio 2012. Este é o primeiro problema. Quando nós ignoramos esse processo, nós até conseguimos instalar o AMP Server, mas assim que executado, ele dá uma série de erros. Então não ignorem essa parte, é importante baixar estas DLLs. Eu vou deixar aqui para vocês um link onde facilmente nós podemos encontrar essas DLLs, tanto para a versão 32 bits como para a versão 64 bits. Esse link remete diretamente ao site da Microsoft, ao site oficial. Então nós temos aqui os pacotes redistribuíveis do Visual C+ para Visual Studio 2015. Então você vai escolher o idioma e vai escolher a sua plataforma, se é 64 bits ou se você está instalando numa versão 32 bits. Depois de você selecionar, vai clicar em Next e logo em seguida vai começar ali o download. Você executa, o procedimento é bem rápido e simples. Ok, instalado esta biblioteca, aí sim nós podemos ir para a instalação do AMP Server. O download tem cerca de 174 megas, é bem rápido para você baixar. Em seguida, nós começamos aqui os procedimentos de instalação. Novamente o aviso ali daquelas bibliotecas, sem elas nós não conseguimos uma instalação bem sucedida. Em seguida o diretório onde vai ser instalado o AMP, aqui no caso unidade C, na pasta WAMP. Next, Next, Install. E agora é só aguardar a instalação. Depois de concluída a instalação, ele vai te perguntar se você quer usar o Internet Explorer como o navegador padrão, porque você vai ver que o AMP ele tem um menuzinho onde você já consegue acessar ali o PHPMyAdmin, acessar a raiz da sua instalação, do seu servidor e assim por diante. No caso aqui, vamos deixar o Internet Explorer mesmo. Em seguida ele pergunta qual que vai ser o seu editor de texto padrão. Vamos deixar aqui o bloco de notas mesmo.
Avançar e concluir. Se nós formos reparar aqui na unidade C, já foi criada uma estrutura, que é a pasta WAMP. Dentro da pasta WAMP, nós temos aqui os arquivos responsáveis pela compilação do PHP, a versão inclusive do PHP, a utilização do MySQL, o servidor Apache em si, e é na pasta www que nós vamos colocar os arquivos de PHP que nós criarmos. Então, tudo que nós formos criar, nós podemos colocar dentro dessa pasta. Inclusive, nós podemos até hospedar projetos diferentes. Só você dividir ali por pastas e dentro de cada pasta você inserir os arquivos do seu projeto. Bem, vamos executar aqui o WAMP. Então é esse menuzinho que eu mencionava. Então aqui rapidamente nós temos o acesso ao Apache, ao PHP, inclusive você tem várias configurações das bibliotecas existentes do PHP, a possibilidade de ativar, não ativar, a configuração do PHP, o php.ini. Também você consegue acessar o seu banco de dados, então é um servidor completo. Agora, clicando aqui em Start ao Service, ele deveria já estar executando. Mas um dos problemas que acontece é porque normalmente um servidor de páginas ele fica ali na porta de número 80. E a gente precisa verificar se essa porta de número 80 ela está disponível. No caso do Windows 10 mesmo, ele tem um costume de instalar o IIS. E esse IIS, que é um servidor de páginas da Microsoft, só que não suporta PHP, ele normalmente já ocupa essa porta 80. Então esse é um segundo conflito que acontece na instalação. Se você ir até aqui o WAMP e clicar com o botão direito na opção Settings, nós conseguimos, aqui em Tools, aliás, nós conseguimos testar e ver se essa porta 80 ela está liberada ou não. Repare aqui que, no caso, a porta 80 ela não está disponível. Quem está utilizando ela é conforme nós mencionamos, o Microsoft IIS. Então, com isso, o nosso servidor nem funcionaria. Nesse caso, o que nós podemos fazer para poder utilizar mesmo assim o WAMP Server? Há um comando salvador aqui que nós executamos no prompt. Se nós formos aqui na barra do Windows 10 e ativarmos o prompt, que é esse comando aqui. Ele impedirá o IIS de voltar a funcionar automaticamente na instalação do Windows 10. Não vai prejudicar em nada o funcionamento do seu computador e vai acabar liberando a sua porta de número 80. Um detalhe, vocês repararam aqui que eu executei e ele acabou dando acesso negado. Então a gente precisa das permissões de administrador aqui no console. Como é que nós fazemos isso? Vou fechar aqui, vou novamente colocar o CMD, clicar com o botão direito e executar como administrador. Agora sim, vamos tentar novamente executar o comando. Ok, êxito. O segundo comando. Ele está finalizando aí o serviço da World Wide Web, que seria o IIS. Êxito também. Se eu retornar aqui no WAMP e verificar a porta 80, ele já diz aí que a porta não está sendo usada atualmente. Perfeito, é isso que nós precisávamos. Agora, se nós clicarmos aqui em iniciar todos os serviços, Start All Services, repare que ficou verde, né? Indicando que o seu WAMP está funcionando corretamente dentro do Windows 10. Vou tentar abrir aqui, por exemplo, o phpMyAdmin. E é tudo questão de gosto, viu, pessoal? Por exemplo, aqui eu abri através do novo navegador da Microsoft, né, que foi o navegador padrão, Microsoft Edge. Mas eu posso ir aqui até o Chrome e chamar o endereço localhost /php localhost /phpMyAdmin /.
Então eu já tenho acesso completo aqui ao servidor. Se eu digitar só localhost, eu vou abrir aqui a página inicial do AMP Server, com as extensões já instaladas. Reparem que no início nós criamos uma pasta de projeto, ela já está sendo até exibida aqui, né, que nós não colocamos nenhum conteúdo dentro, então não vai funcionar. Mas é isso, o AMP está funcional, ativo. Pode ser que você enfrente um problema de, mesmo depois de fazer esses procedimentos, quando você clicar para abrir aqui o localhost, o PHP MyAdmin, você for até localhost e digitar, ele não funcionar. Isso se deve ao fato que o Windows ele tem um arquivo de configuração onde ele resolve o IP e corresponde a algum tipo de máquina. Isso nós podemos ver aqui, por exemplo. Mesma coisa, agora eu vou digitar Notepad, né, que seria para bloco de notas, clicar com o botão direito e executar como administrador. E vou chamar o arquivo hosts. Então nessa linha aqui, pode ser que às vezes você tenha um problema. Porque o AMP ele entende que o localhost aqui seria esse IP, 127.0.0.1, que seria um IP interno, por assim dizer, né, quando você quer acessar a sua própria máquina. Então se você tiver esse tipo de problema, só faça o seguinte, aqui tire esse comentário, né, salve e feche. Tá? Lembrem-se sempre de executar como administrador, senão, se nós não fizermos isso, ele não vai deixar você gravar sobre esse arquivo hosts. Se você quiser reiniciar a máquina aí, pode reiniciar e tenta novamente subir o AMP, você vai ver que vai funcionar direitinho. E é legal que o AMP você tem até a opção mesmo de subir ele como um serviço, não precisando mais, toda vez que você for ligar a máquina, ficar iniciando o AMP, então tem como deixar até mesmo de uma forma automática, você liga a máquina e ele já está ali funcional, ativo, pronto para você utilizar, ou até se você estiver ali numa rede, estiver utilizando como se fosse uma espécie de servidor, ele vai funcionar direitinho. Tá ok? Então essa é a dica que eu queria passar para vocês. Esse texto aqui eu vou deixar também abaixo do vídeo. E espero assim que tenham bastante proveito instalando o AMP Server dentro do Windows 10. Valeu, galera!